Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso espaço virtual sagrado do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus, mestre, amigo de todas as horas, esteja em nossos corações e principalmente em nossos lares. E por falar em lar, hoje conversaremos um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar. Quando convidamos nosso querido mestre às nossas casas. Sabemos que Jesus é como aquele sol que irradia e chega em todos os cantos. Mas compreendemos também que muitas das vezes nós nos escondemos dele, apesar do propósito incansável do nosso Mestre de nos aquecer, principalmente aquecer os nossos corações. Mas somos aqueles filhos ainda inconsequentes que nos escondemos, nos afastamos, nos negamos a receber essas dádivas. E quando conversamos sobre o Evangelho de Jesus no lar, esse encontro semanal para entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, nossos espíritos familiares, realmente faz muita diferença em nossas vidas. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. Peço desculpas que hoje nós vamos precisar terminar um pouco antes da hora. Geralmente a gente acaba às 9 horas, né? Eu tenho uma viagem marcada, então daqui eu já corro, parto para o aeroporto, mas eu não podia deixar de fazer essa live, principalmente nesse período tão conturbado, né? Que o nosso país, nosso estado e principalmente a nossa cidade vem passando. Então, se pudermos unir as nossas forças nesse momento, apesar de sermos ainda tão pequenos, né? Mas como um beija-flor tentando apagar um grande incêndio, e ele lá com seu biquinho pegando a água e jogando para diminuir as chamas, é quase que inútil o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, estamos tentando fazer a nossa parte. Dá aquela olhadinha para ver quem já está aqui e iniciarmos. Sérgio, muito boa noite, meu querido amigo. Como estou indo viajar hoje, amanhã, não estarei com vocês na nossa adorável reunião de quinta. Carla, boa noite, Carla. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe também, tá, Sérgio? Manda um beijo especial pro Bernardo. Elizabeth, muito boa noite. Beijo especial para você, para toda a sua família. Que Jesus ilumine vocês. Célia, muito boa noite. Bem-vinda. Que Jesus te ilumine. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Que Jesus também ilumine você e a sua família. É muito bom ver as pessoas aqui no nosso espaço virtual, sabendo que todos fazemos parte da mesma família, né? E quando irmãos amados se reúnem, nossas forças são maiores. Maria Terezinha, ótima noite, Jesus te ilumine, ilumine sua família, em especial seu neto. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite, que Jesus ilumine você. Tereza, que bom estar aqui com você, minha querida amiga. Que Nossa Senhora ilumine seu coração, que a Falange Bezerra de Menezes esteja sempre trabalhando para te ajudar, tá? Fica com Deus, minha querida amiga. Denise, muito boa noite, Denise. Que Jesus te ilumine. Ilumine principalmente também sua filha, que estou com saudades dela. Marisa, minha irmã, ótima noite para você. Muita saudade de você. Jesus te ilumine. Albertinho, meu querido amigo. Espero que você esteja muito bem. Ângela, muito bem também. Jesus abençoe o casal. Laura, ótima noite, Laura. Que Jesus ilumine você, muito bem-vinda. Amanhã, infelizmente, não estarei no grupo, porque estou indo viajar daqui a pouquinho. Eu acho que já podemos iniciar, as pessoas vão chegando e vão se acomodando na nossa sala virtual.
Então, o que eu pensei em falar? Já que o nosso tema hoje é o culto do evangelho no lar, algo tão precioso que as famílias realmente necessitam. A gente conversar um pouquinho do porquê, como, onde, quando fazer, né? E o que não fazer. E depois uma leitura breve de Joana de Ângeles também nos orientando a respeito do tema. E aí eu pensei, por que a gente precisa fazer o culto do evangelho no lar? E para mim é muito fácil de compreender porque parece que nós somos aqueles filhos adolescentes que começaram a ficar um pouquinho mais velhos e deixaram de falar com os pais. E os pais, amando os filhos, compreendem que eles estão nessa fase e dão o espaço necessário, né? Respeitam a individualidade, o livre-arbítrio. E Deus é esse pai que nos respeita. Nós nos afastamos, ele aceita. Não nos obriga, né, a ficarmos colados com ele, unidos em pensamento, em fé, em espírito. Mas quando nós começamos a reaproximação, ele é aquele pai tão amoroso que não fica jogando na nossa cara, você foi embora, agora está precisando de mim, não. Quando a gente busca esse reencontro, como o reencontro do filho pródigo com o pai da parábola maravilhosa, o pai está lá de portas abertas, receptivo, né? E Jesus, Deus, são esses personagens. E quando fazemos uma reunião em nossos lares, buscando esse contato com Deus, com Jesus, com Maria, com os bons espíritos, eles estão na mesma situação que esse pai, cheio de saudade, cheio de esperança desse reencontro, e prontamente nos visitam, nos acolhem, nos abençoam, nos, nos amam. E é muito importante a gente ter esse pensamento. Por isso que precisamos ter um momentinho nosso com Deus em nossas casas, um momentinho da nossa família com Deus, porque é essa reaproximação. Muitas das vezes nós abandonamos, né, a relação. E Deus espera que retornemos à sua casa. Por isso que é tão importante fazermos o culto do Evangelho no lar. E existem outras formas de enxergar também, né? Um mundo complicado. Imagina a nossa cidade, as pessoas morrendo de medo, outras revoltadas, outras indiferentes ao que está acontecendo, né? E quando uma família se reúne, de alguma maneira ela acaba sendo blindada, né? Ela não vai ficar alheia, né? Não vai ficar distante do que está acontecendo. As coisas vão chegar, mas chegam, as emoções chegam de maneiras mais sóbrias, mais controladas. E é isso que precisamos. Precisamos desse controle emocional. E o controle emocional é justamente esse contato com Deus. Se pararmos para pensar, existe um conceito físico chamado entropia, que se a gente espremer bastante, dá para compreender a entropia como um nível de desordem que tudo na vida tem. Então, tudo na natureza, tudo no universo caminha da ordem para a desordem. Se você tem um quarto que você está sempre arrumando e chega um momento que você para de arrumar seu quarto, dá alguns dias está aquela bagunça desenfreada. Depois de algumas semanas, o quarto nem parece mais que é um quarto. Depois de um mês, parece que é um hospício. E essa é a nossa cabeça. A nossa cabeça é exatamente isso. Se nós não buscarmos a ordem, e a ordem é Deus, a ordem é esse amor divino, se nós não tentarmos o tempo inteiro sintonizar com isso, a nossa cabeça também vai para o caos. Tudo no universo, se não houver uma força inteligente, tende ao caos. E é por isso que nós precisamos buscar esse contato com a divindade, porque Deus é a ordem. E tudo que está fora de Deus é a desordem. Deus é o amor. Tudo que está fora do amor é o mal, é o ódio. Então precisamos buscar esse nível de coesão com ele, porque sozinhos não somos nada. Então é como se a gente criasse uma redoma ao redor das nossas casas. E aí vamos supor que o nosso vizinho também faça isso. E aí daqui a pouco esse campo energético de proteção ele está muito maior e está alcançando corações que às vezes desconhecem Jesus,
mas também vão sentir a sua presença. Então, nós somos instrumentos também desta vontade do bem. São Francisco de Assis nos orientou na sua oração maravilhosa. Precisamos levar o amor, levar a luz, levar a alegria. O mundo está muito caótico e para isso a gente precisa se proteger, a gente precisa se conectar, a gente precisa buscar Jesus, principalmente nos nossos lares, com as nossas famílias. Este é um dos porquês. E como fazer? Às vezes a gente vive numa casa onde nem todos somos espíritas. E aí fazer o quê? Vou forçar um pai, uma mãe, uma sogra, né? Não dá. Então, às vezes entrar em acordo, olha, eu sei que você não é espírita, mas você é católico, você é protestante, em vez de fazer uma leitura assim focada no espiritismo, por que a gente não pega uma passagem da Bíblia, né? Um livro bem neutro. Eu lembro do livro, acho que era Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, se eu não me engano era isso. Era um livro com mensagens tão edificantes. Às vezes pegar uma mensagenzinha dessa, a gente lê, conversa, depois reza um Ave Maria, reza um Pai Nosso. Provavelmente todo mundo vai se sentir bem, ninguém vai se sentir agredido. A gente não precisa fazer exatamente um culto espírita, mas um momento de paz, de harmonia. O mundo precisa muito disso, desse momento de compreensão das diferenças. Eu acho que é uma boa ideia. Mas, sendo todos espíritas, vale a pena se reunir uma vez na semana, pega um, dois livros. Eu gosto muito de ler aqueles livros de análises evangélicas de Emmanuel, tipo Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Boa Nova, Vinha de Luz. São 4 livrinhos maravilhosos que têm uma passagenzinha da Bíblia e Emmanuel, ele aprofunda, ele elucida, ele explica. Eu acho muito bom começar com isso. Depois pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa nenhum estudo muito aprofundado, mas pega uma partezinha, uma citação, uma instrução dos Espíritos, abre ao acaso, e aí lê, depois comenta. É tão importante. Esse é um convite maravilhoso para os Espíritos. E quando a gente faz isso, Jesus, ele falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei. Ah, eu estou sozinho na minha casa. Não está sozinho. Você vai estar pelo menos com o seu mentor espiritual. Por isso que são 2 ou mais. Nunca ninguém está sozinho. E aí vamos fazer essa prece. Jesus, de alguma maneira, vai estar no meio dessa dupla. E quanto mais pessoas, mais o convite para os bons espíritos, mais a força, mais a conexão. São os nossos espíritos familiares. Olha que maravilha a gente fazer uma prece e aí de repente você percebe que não está sozinho, que os espíritos bons estão. E aí daqui a pouco uma mãe desencarnada, uma vozinha desencarnada, também faz parte e te abraça no momento de uma prece. Vamos buscar essa sintonia, vamos acreditar que os nossos queridos amigos que já partiram, eles querem muito nos ver, de alguma forma, orientados. E a orientação, sem sombra de dúvidas, pede o Evangelho. Uma vezinha por semana, 20, 30 minutinhos, leituras breves, são coisas muito importantes e fáceis. Eu sei que às vezes é complicado criar uma logística, mas depois que a gente cria uma disciplina, a gente não consegue mais deixar de fazer. Depois que a gente aprende a fazer, por exemplo, uma oração, a gente começa a trazer para o nosso dia a dia esse hábito de orar nos momentos ruins, nos momentos bons, agradecendo. A gente precisa cultivar as boas práticas espirituais. Isso é muito importante. E uma coisa que também eu acho legal a gente falar, o que nós não devemos fazer, né? Porque a gente já falou o porquê, como fazer, os livros que a gente pode ler, né? Claro que tem dezenas, dezenas de livros, cada um vai escolher o que achar mais apropriado, né? As pessoas que estão
Pode convidar amigos, né? Convidar vizinho. Quanto mais pessoas, melhor, com pessoas bem intencionadas. Mas o que nós não devemos fazer, por exemplo, eu estou começando a trabalhar mediunicamente. E às vezes, não, eu vou fazer uma psicografia que eu estou sentindo. O nosso ambiente familiar, nosso lar, não é espaço para esse tipo de prática. Só que se você estiver muito, muito à frente, muito maduro em relação à mediunidade, aí de repente sim, conversa com o orientador do seu grupo, no centro espírita. Eu vou dar um passe na pessoa. Conversa sempre assim com a pessoa mais experiente. Olha, aconteceu isso, às vezes eu preciso dar um passe, você acha que vale a pena? Às vezes é muito melhor segurar a mão da pessoa, com todo carinho. Como a gente faz às vezes com o filho, né? O filho está deitadinho, se a mãe vai lá, passa a mão na cabeça do filho, o pai também, você está dando um passe. Não precisa ser aquele passe de maneira formal. Eu acho que algumas práticas mais ostensivas não devem ser aplicadas, né, dentro da própria casa. Se for, quando você estiver muito mais maduro, muito mais seguro, perfeito? Uma outra coisa que nós não podemos fazer de jeito nenhum é criar qualquer tipo de problema dentro do culto. Quantas vezes a intimidade, né? A intimidade às vezes é terrível. Aí você está com a esposa, está com o marido, com o filho. Aí alguém está lendo, aí solta uma indireta, está falando sobre o perdão. E você que não perdoa ninguém? Então não é momento de lavar roupa suja dentro do culto. O culto é um momento de paz, de tranquilidade. Então tem que ter muito cuidado para não descambar, como eu disse, para a lavação de roupa suja. Tudo tem a sua hora. E a hora do Evangelho no lar é a hora de conexão plena com Jesus. Leco, eu não sei fazer uma prece. Como é que eu faço? Lê um Pai Nosso. Não, às vezes eu tenho timidez, ninguém quer ler. Coloca no YouTube, procura oração. Aí você já coloca alguém na televisão fazendo. A gente precisa dar um jeito só de manter ou começar de maneira bem agradável e fácil para todo mundo. Eu tenho filhos pequenos, eles não querem. Sim, porque às vezes é chato para a criança pequena. Por que não fazer também, às vezes, um momentinho, só 5, 10 minutinhos iniciais? Conta uma historinha, pega um livro desses psicografados para crianças, né? Tem livros tão bonitinhos. E aí coloca, depois libera a criança, mas faz uma precezinha com ela rápido. Precisa criar essa semente, semear desde cedo o evangelho no lar. Isso é muito, muito importante. E como eu gosto muito, muito, muito do Evangelho segundo o Espiritismo, e meu amigo Albertinho pediu para que eu lesse uma página, eu separei, sob orientação do meu querido amigo Alberto, o capítulo 6, item 7, que esse capítulo é maravilhoso. Deixa eu só isso. Então, quem diz é o Espírito de Verdade em Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Então, essa é a essência do culto do Evangelho no lar. Quando convidamos Jesus, quando chamamos o Mestre, ele vai ao nosso encontro. Então, vamos perceber a importância da fé verdadeira, dessa conexão pura, séria. Vamos criar esse hábito.
E para finalizarmos, eu falei que hoje nós vamos acabar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que fazer uma viagem, mas sabia também que era muito importante e não podemos deixar de fazer, principalmente hoje, a nossa live. Eu trouxe aqui uma mensagem de Joana de Ângeles do livro Espírito e Vida, que se chama Espiritismo no Lar, capítulo 25, que eu acho que vale muito a pena essa leitura. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Olha que importante, né? Por isso que às vezes as nossas famílias têm tantos dramas, porque Deus permite, né, que no nosso núcleo familiar venham espíritos com problemas, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Hoje tiramos bastante espaço para o nosso Evangelho. E Joana de Ângeles, ela vai analisar. Todos sabemos valorizar o benefício de um copo d'água fria ou de uma ampola de injetável tranquilizante ofertados no momento de grande aflição. Reconhecemos a bênção do alfabeto, que nos descortina as belezas do conhecimento universal, e bendizemos quem nos imprimiu nos recessos da mente. Mantemos no carinho do espírito aqueles que nos ajudaram nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos amparo e amamentação. Nossa mãe, principalmente, né? Que nos ampara e amamenta. Somos reconhecidos aqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não esquecemos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminho renovador. Muitos há, no entanto, que desdenham e esquecem todos os benefícios que recebem durante a vida. Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, o conhecimento espírita. Esse é guia dos teus passos, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Poucas vezes, porém, pensaste nisso. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregavas noite nos painéis mentais e segues confiante de passo firme com ele a conduzir-te, qual mãe desvelada e fiel. Como o Espiritismo é importante nas nossas vidas, né? Se o amas, não o detenhas apenas em ti. Faze mais, não somente em propaganda por fora, mas principalmente dentro do teu lar. No lar, se caldeiam os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Na família, os choques da renovação espiritual criam lampejos de ódios e dissensão, que podes converter em clarões convites à paz. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. É muito importante semear dentro de casa o Evangelho. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não a queiram escutar. Utiliza o tempo, a psicologia da bondade e do otimismo, em espaço das luminescências da palavra espírita no reduto doméstico. Se te recusarem ensejo, apresenta-o agindo. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala, 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 mas esquece de agir. E agir significa exemplificar o evangelho. Então, se as pessoas não compreenderem as palavras, exemplifica o evangelho dentro de casa, perdoa, compreende, ama profundamente. Se te repudiarem, conduze-o desculpando. Se te ferirem, espalha-o amando. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor, a sabedoria em tua casa. Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão. Essa conexão acontece. As mentes se unem, os corações se associam e as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, unidas, se conectam com Deus. Sim, ouvidos, olhos e mentes dos encarnados que habitam a tua residência se acercarão da mesa de comunhão com o Senhor, recebendo pão nutriente para os espíritos perturbados, através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que atravessam as portas do além-túmulo, em doloroso estado de sofrimento e ignorância. Agradece ao Espiritismo a felicidade que possuis.
acendendo como chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias. O pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Seja o Espiritismo em ti o corpo do teu espírito, emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade gloriosa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Que bonito, né? E que possamos então compreender a importância, a importância de Jesus em nossas vidas. Quando enxergamos jovens tão perdidos, seja perdidos associados ao crime, seja cegos ligados às drogas, seja completamente enlouquecidos, né? A gente precisa compreender que nesses corações está um vazio. E o vazio é o vazio de amor, é o vazio de Deus. Então vamos trazer, vamos ofertar esse pão da espiritualidade maior aos nossos familiares, principalmente aos nossos familiares. Então vamos fazer a nossa prece, porque não apenas nós necessitamos, mas eu acho que a nossa cidade, principalmente, está muito carente dessa oração. Então vamos, de alguma forma, tentar contribuir um pouquinho que seja com a paz geral. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar de Jesus no meio de uma multidão, às vezes perdida, enfurecida. Jesus jamais julgou. Jesus jamais compactuou com o desequilíbrio. Sempre ofereceu a boa nova, o seu evangelho. Sempre nos ofertou a paz de espírito. E é isso que ele busca a cada dia, nos presentear com o equilíbrio que só Deus é capaz de oferecer. E se hoje, às vezes, os nossos corações estão magoados, destruídos, receosos, com medo, com angústias, vamos buscar Jesus, porque Ele é o médico de nossas almas. Senhor, que a Tua paz esteja em nossos corações, que os nossos lares possam receber de Ti, Mestre, o equilíbrio necessário para o fortalecimento das muralhas que nos cercam. Que os bons espíritos possam fazer um trabalho de cura profundo em nossos lares. E que aqueles que não ainda compreendem o Teu caminho, a Tua verdade e a Tua vida, Senhor, esses mais ainda possam receber do alto a boa nova, que possam despertar e que possam ser encaminhados para os hospitais da espiritualidade maior, justamente porque são os que mais necessitam de Ti. Obrigado, Jesus. Que esse pequeno apelo que todos nós fazemos aqui também possam ser acompanhados, Mestre, pelo que possuímos de melhor nos nossos corações. E, apesar do tamanho diminuto das nossas forças, possamos fazer parte desse grupo que trabalha em Teu nome. Muito obrigado, Senhor,
e que a tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe, fiquemos bem, fiquemos tranquilos. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor e que parece que é uma grande desordem, uma grande bagunça, de alguma maneira, está no planejamento divino. Temos fé, temos coragem. Obrigado a todos e que Jesus esteja sempre em nossos lares, nossas vidas e nas vidas dos nossos familiares. Lembrando que a nossa família é a família universal. Muito obrigado.